Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Tudo certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já viemos acompanhando nos domingos anteriores. E é um desafio incrível nós conseguirmos olhar esse texto e compartilharmos com a igreja aquilo que o Senhor tem falado conosco. Mas antes de começarmos, vamos orar, pedir ao Senhor que fale nos nossos corações, porque de fato precisamos. Amém? Senhor amado, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por esses louvores incríveis, Pai, que apontam também o Teu amor e falam no nosso coração, Pai. Somos gratos por tudo isso que o Senhor fez por nós, Pai. Explanado na Tua cruz, demonstrando um amor incrível, Pai, do qual nós não vamos conseguir mensurar, porque é eterno e nós somos finitos. Mas aquilo que o Senhor, Pai, permite que nós possamos saborear, que possamos compreender, de fato está aqui hoje registrado na Tua palavra, e isso é o suficiente para nós, Pai, porque a Tua palavra e a Tua verdade, ela é eterna como o Senhor. Então, Pai, fala hoje nos nossos corações. Que não tenha, Pai, nenhuma palavra aqui guiada pelo homem com a intenção de influenciar, que toda a influência seja do Teu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito fale sim nos corações daqueles que Te conhecem e daqueles que ainda não ouviram falar do Teu nome. É assim, Pai, que nós oramos hoje, gratos por tudo isso. Amém. Meus irmãos, vamos abrir então lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 22, e vamos deixar aberto ali. Para nós chegarmos até aqui, nós vimos algumas divisões dos textos, e do versículo 3 ao versículo 12, nós nos deparamos com a certeza da salvação e também nos deparamos com a nossa herança, a nossa esperança em Cristo. Eu separei o versículo 3 para nós nos situarmos, onde diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Logo ali no versículo 3. Nós também fomos desafiados a buscarmos a santidade e a tentarmos algumas implicações que os regenerados possuem, aqueles que encontraram de fato o amor do Senhor, aqueles que compreenderam o precioso sangue de Cristo. E essa atribuição, eu separei o versículo 15 e 16 para nós relembrarmos, que é pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E esse é o desafio, né, para aqueles que conhecem Cristo, o Santo, e Ele é o seu Pai. Dentro disso, desses objetivos da certeza da salvação, da esperança na herança que Cristo nos deixou, nessa busca pela santidade, olhando o Pai perfeito, eu quero que a gente lembre como nós também terminamos a mensagem anterior, onde o Jonathan falou o seguinte: vamos ser zelosos com o nome do nosso Senhor, vamos cuidar do nosso modo de viver, do nosso testemunho, para a glória dele e para o nosso próprio bem. Então, o objetivo é nós continuarmos as implicações para aqueles que conhecem Cristo e vermos os pontos de atenção que quem se aproxima da palavra, se alimenta da palavra, precisa de fato, então, expressar. Então, hoje nós vamos transitar entre a transformação da nossa alma, mediante a obra de Cristo, que vai nos capacitar a amar os nossos irmãos, somente através da busca
da palavra. Seremos capacitados e vamos compreender isso se de fato buscarmos a palavra. E aí então entramos no versículo 22. Vamos lá. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. O versículo começa com a parte da purificação. Então, a purificação da alma, ela está relacionada às explanações. Obrigado. As explanações anteriores, né, onde Pedro traz as afirmações, onde o regenerado conhece algo diferente. Então, essa purificação é pelo algo diferente, que é feita pelo sangue de Cristo. Então, o ato da conversão vai mostrar que só vamos ser capazes de praticar o que nós vamos continuar lendo ali, se essa purificação acontecer. E aí vem a parte da obediência à verdade, que é a continuação do versículo. Aponta para o poder da palavra, que de fato os santifica. Eu separei João 17, onde a obediência à palavra é o que vai santificar os irmãos. E lá diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso que diz em João. Então, continuando, também o versículo retrata sobre o amor fraternal não fingido. O amor fraternal não fingido, ele está ligado a um amor verdadeiro, causado pela obra regeneradora. Como nós vimos nessa ordem de versículos, onde toda essa transformação vai capacitar os irmãos. Mais para frente nós vamos ver exemplos da forma que nós talvez possamos ferir os nossos irmãos. E esse amor não fingido, ele só é capaz se de fato formos regenerados. E aí vem a parte onde todo o centro inicial ali fica embasado, que é: amai-vos de coração uns aos outros. É o reflexo da purificação da alma. Então, começa tendo purificado, ou seja, compreendendo que agora vocês são purificados, né? Vocês precisam refletir isso, né? É o reflexo da purificação. Que nessa altura os crentes precisam compreender que é um novo estilo de vida deles. Isso faz parte do DNA deles. Então, dessa forma, nós não vamos mais dar atenção a pecados específicos que talvez causam discórdia, porque hoje, nesse momento, eles experimentaram uma transformação, experimentaram um amor, logo eles estão conseguindo amar o próximo a ponto disso não mais ser levado em consideração. E toda essa compreensão vem sobre a palavra. Amém? Então, algumas coisas que ficam bem evidentes aqui nesse versículo 22, e é onde a gente vai conversar um pouco mais, depois nós vamos correr um pouquinho mais, que é: amai-vos ardentemente. É o maior destaque. Então, nós amamos ardentemente. As coisas que acontecem, né, tudo, apontam para várias implicações das quais os crentes devem andar. Ser santo, porque eu sou santo. Né? E agora que tu está purificado, agora que tu tem um espírito com um DNA diferente, amem-se ardentemente. Agora vocês estão capazes de executar isso. Então é como se fosse uma evidência. É uma evidência daquele que conheceu e teve encontro com o amor do Senhor. E essa evidência é algo que nós temos que procurar, é algo que nós temos que nos examinar, é algo que nós temos que realmente pedir ao Senhor. Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar o meu irmão. Mas, quando eu me deparei com essa parte onde amai-vos, eu fiquei olhando assim, é muito difícil, não é fácil.
Se eu for amar da forma que eu acho que eu tenho que amar, com certeza vai ser um amor totalmente interesseiro. Vai ser um amor totalmente baseado nas minhas convicções e na minha percepção. Então, onde que eu posso encontrar um amor que realmente vai me mostrar o que é amor? Onde eu posso encontrar um amor que realmente ardeu, um amor ardente, um amor eterno? E aí, então, eu me fiz essa pergunta e comecei a ver que o próprio escritor experimentou algo incrível, que hoje nós não somos capazes de compreender aquela magnitude onde Pedro, em certo momento, negou a Cristo algumas vezes, negou a Cristo 3 vezes. E nessa transição, onde ele novamente encontra Cristo ressurreto, Cristo o acolhe de uma forma extremamente bondosa. E ele experimenta isso, porque ele sabe que o ato de falar negando era algo determinante. Então, era algo realmente muito ofensivo. E essa ofensa tremenda, quando ele encontra quem ele ofendeu, ele vê de braços abertos, o acolhendo, e o perdoando, e dando oportunidade dele continuar andando. Então, quando ele fala amai-vos, ele tem uma experiência de amor. E uma experiência do amor ardente, do amor eterno, que é com Cristo. Então nós vamos fitar os nossos olhos aqui no amor expresso por Cristo na cruz, para que a gente possa ter uma noção de como esse amor acontece, de como esse amor flui. Então, ele além de ser a real e material prova de amor que nós temos, ele nos aconselha a olharmos para ele de forma expressa na sua palavra, para que a gente possa então compreender o que é amar. E aí então, olhando isso, será gerado no nosso coração um amor imperfeito com as nossas falhas, mas um amor que lembra ele, porque ele gerou essa identidade em nós. E aí eu separei alguns versículos que vocês não precisam abrir, só para nós termos essa lembrança da nossa posição mediante o amor do Senhor. Um versículo muito conhecido, que é João 3,16, onde fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, demonstrando o seu amor, suportou tudo na cruz. Em Romanos 5,8 fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Observação do sendo nós ainda pecadores. Então, o amai-vos de Pedro tem a total noção de que ele é um pecador, tem a total noção do que ele fez e tem total noção do amor daquele que o regenerou. Total noção do amor daquele que ele está compartilhando, né? Que ainda ele sendo pecador, olhou para ele e o perdoou. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele o fez pecado por nós. Cristo, perfeito, santo, no seu trono, fez pecado por nós, suportou na cruz aquilo que ele não deveria. Então, olhem a condição que nós nos encontrávamos e tudo o que Cristo tem feito, tudo o que o Senhor tem feito. Uma condição que realmente, aos olhos humanos, não teria o porquê, não valeria a pena o esforço. Mas Deus, com o seu tremendo amor, fez tudo isso. E aí, então, em Efésios, capítulo 4, versículo 5, fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E estando nós mortos em nossos delitos. Então, Cristo a certo momento olha para nós e depara com um cadáver onde não pode oferecer nada de bom, simplesmente podridão. E quando ele vê isso, ele derrama a sua graça. Ele derrama o seu amor.
e a partir daí, então, ele regenera. Então, nós somos encontrados nessa condição. Fomos encontrados numa condição onde nada podíamos oferecer, e hoje ainda também não, mas a questão é, não te espanta, meu irmão, o fato de Deus te olhar, te conhecer, saber quem tu é, todos os teus pensamentos, todas as tuas atitudes, e mesmo assim te amar? Não te espanta esse fato? Ele sabe todos os nossos pensamentos, Ele sabe quem nós somos. E mesmo assim, Ele demonstra o seu amor, Ele derrama o seu amor por intermédio de Cristo. Então agora, baseados na forma na qual o Senhor nos encontra e nos derrama a sua misericórdia, porque muitas vezes nós não somos capazes de suportar o nosso irmão com suas falhas, defeitos ou talvez imaturidades? Essa é a pergunta. Muitas vezes nós somos muito exigentes para conseguirmos amar e andar com nossos irmãos. Mas a forma que nós ofendemos a Cristo é infinitamente maior do que muitos irmãos fazem conosco. E mesmo assim, o Senhor olha para nós e derrama a sua graça, porque pela graça dele nós somos salvos. Então, amar ardentemente, que é o que o versículo ali, 22, está nos convocando, aponta para suportar o irmão, para nós suportarmos aquele que é diferente de nós, para suportarmos aquele que tem atitudes diferentes de nós, e muitas vezes também falha conosco, da mesma forma que o Senhor nos perdoa. Então essa é a convocação, amar ardentemente, suportem, porque agora o DNA de vocês é diferente. Agora o DNA de vocês é sobrenatural. Então, amar o irmão, mais uma vez, é o reflexo de conhecer a palavra, do qual nós já vimos nos versículos anteriores lá e tudo mais, e aí nos faz transparecer isso a todo momento. Quando a manifestação do amor de Deus, quando a manifestação do amor de Deus nos é revelada, nos é encorajado a valorizarmos a obra dele e também a amarmos as vidas que valeram o preço dessa obra. Então, quando nós recebemos o amor de Deus, nós vemos o que Ele fez por nós. E quando nós compreendemos a grandeza e a magnitude disso, nós também compreendemos que não foi só por mim. Foi por vocês, foi pelo irmão do lado, foi por todos. Então, quando nós vemos isso, nós também temos que valorizar a ponto de amar o nosso irmão, assim como Cristo amou ele. E para isso, eu separei 1 João, capítulo 4, esse nós podemos abrir, que nós vamos ler um pouquinho mais para frente de novo. 1 João, capítulo 4, versículo 9 a 11. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Mais uma vez essa parte final. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, como nós falamos, a compreensão da grandeza do amor do Senhor nos faz amar uns aos outros, porque o ato de Cristo não foi só por mim, foi por todos nós, por todos os seus, por toda a sua igreja. Então, o precioso sangue de Cristo precisa ser valorizado. E quando eu vejo isso, eu me dedico o máximo a amar o meu irmão, ao máximo em tentar viver em comunidade, que de fato somos um corpo. Amém? Amém ou não amém? Então tá. Então, meus irmãos, assim como o teu nome foi escrito na cruz, se nós pudéssemos olhar o nome espiritual escrito na cruz lá,
Nós íamos ver o teu nome, e do lado o nome do irmão, e do lado o nome do outro irmão, e assim o nome de todos, né? Então, a obra de Cristo contempla todo o seu corpo. E assim, então, nós precisamos amar os nossos irmãos. Deus, Ele não nos amou pelos nossos méritos. É muito fácil nós amarmos os irmãos que praticam coisas boas para nós. É muito fácil amar o irmão que vem e me abraça e diz que está com saudade de mim. Muito fácil amar o irmão que passa ali por mim e me dá uma carona. É muito fácil amar o irmão que, né, vem jantar aqui comigo. É muito fácil amar o irmão que está sempre disposto a também me amar. É muito fácil. Mas no caso de Cristo, eu creio que nós em nenhum momento estávamos dispostos a amá-lo, né? E se hoje somos dispostos a amá-lo, é por sua obra sobrenatural. Logo, nessa compreensão, nós também temos que amar aquele que não faz o que nós esperamos. Então, devemos amar os nossos irmãos, sabendo que ele é tão pecador quanto nós e também possui vários deméritos como nós. Às vezes, quando nos deparamos com alguns pecados, nós enfatizamos tanto a falha do nosso irmão, porém, colocamos numa escala muito maior em relação ao nosso pecado. Como se o nosso pecado não fosse tão importante assim, e realmente o pecado do irmão lá é mais grave. Então, nós temos que nos separar porque eu sou menos pecador. Mas levando em consideração que pecado é pecado e não tem diferença. Então, por via de regra, nós amamos quem devolve amor a nós. Amamos quem supostamente nos honra ou pensa de forma parecida. Esse é fácil, né? Pô, pensa igual eu, né? Fala como eu falo, gosta do que eu gosto, fala do mesmo esporte, fala da mesma pensamento político. Pô, é fácil. Esse é barbada, né? Então, quando nós nos deparamos com questões não essenciais, nós vemos que às vezes algumas divisões acontecem. Por mais que seja de forma subjetiva, às vezes é natural eu ir me encaixando em determinado grupo que pensa de tal forma, mas a palavra não fala para nós nos afastarmos dos irmãos porque ele pensa diferente. Então nós temos que amarmos ele. E eu separei algumas formas que às vezes acontecem em alguns tipos de atrito, que isso não deve interferir no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a forma de educar os nossos filhos. Se eu vou educar ele em casa, se eu vou educar ele na escola, se eu vou educar ele com amigos que não conhecem Cristo, que conhecem Cristo, então não me serve, porque não pensa como eu. E isso é uma coisa que não é determinante para que nós venhamos não viver em comunidade. Ou talvez pensamentos políticos. Aquele pensa mais de um lado, aquele pensa mais do outro. E se ele pensa do outro lado, então eu não posso conviver com ele, porque ele pensa politicamente tal coisa. Se não está ferindo a palavra de certa forma, não há o porquê nós não amarmos e não convivermos. Se ele não está negando a Cristo com o que ele está falando, nós temos que amar o nosso irmão, por mais que ele discorde do que a vida social permite que a gente possa transitar. Talvez as referências teológicas do irmão do teu lado não seja a mesma que a tua. Talvez ele goste de ouvir pastor X, Y, o outro pastor, mas isso também não é determinante para ele não ser um irmão bem-vindo. Talvez a forma de se vestir, que alguns ainda não possuem a percepção do mais adequado, também não é uma forma de nós nos afastarmos. Porque talvez alguns ainda não possuem a maturidade necessária para se portar de tal forma. Ou, talvez, a tua forma não seja a única forma também de se vestir, de andar e tudo mais. Então, não é por isso que nós vamos também nos afastarmos e não amarmos os nossos irmãos. Talvez o irmão, aquele que é mais comunicativo, ou aquele que é mais quieto, não, aquele irmão fala muito, ele gesticula muito, ele faz muita piada, esse não é legal, mas isso não é um parâmetro. Eu prefiro falar com o quietinho lá, que é mais fácil de lidar, não fala muito, está tudo certo. Também não. Então, talvez o irmão recém-chegado na fé, ele não tem nada para contribuir comigo, eu sou muito veterano na fé, conheço muito.
Isso também não é um parâmetro para nós nos afastarmos, né? Ou não, ou aquele é muito velho na fé e já não sabe, já está ultrapassado. Tem que ver as novas referências, os novos estudos e os novos artigos. Isso também não é uma forma de nos afastarmos. Ou talvez, né, a pessoa não pertence a um controle onde ela concorda contigo, onde tu consegue influenciar ela, logo então ela não é bem-vinda. Ela não pensa como eu, não fala como eu, então não consigo influenciar, então ela não é bem-vinda. Essas coisas são totalmente desnecessárias. Nada disso aqui deveria existir. Nada disso aqui deveria existir. Mas a questão é, será que algum desses motivos, em algum momento, passou pelo nosso coração? Será que alguma dessas coisas, em algum momento, fez eu me afastar do meu irmão? Será que alguma dessas diferenças aqui fazem com que eu ame menos, ou que eu não queira estar perto, ou que eu não me preocupe, ou que eu julgue, ou que aponte? Será que alguma dessas coisas aqui passou no nosso coração em algum momento? Então eu separei na continuação lá do nosso texto, em 1 João 4, 20, onde fala assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, a palavra fala que se que se ama a Deus e odeia o seu irmão, ele não conhece Deus. Odiar é uma palavra bem explícita sobre o real sentimento. Mas talvez odiar não é a palavra que nós estamos usando para nos afastar. Simplesmente nós não batemos. Essa é a palavra que eu estou usando, mas no fundo a raiz é essa. Então, a palavra diz que não tem como, né, eu amar a Deus e não amar o meu irmão, porque se eu amo a Deus e compreendo todo o processo que nós vimos até aqui, eu também vou amar o meu irmão. É impossível, ao menos, não pesar em nossos corações a necessidade de amar, porque às vezes pode ser um esforço. É impossível não pesar a necessidade de amarmos o nosso irmão, levando em consideração a purificação do Espírito mediante o encontro da palavra que nos é revelada. Então nós precisamos lutar com as diferenças, porque elas não são essenciais, e também acolher o nosso irmão e andarmos juntos, porque de fato os tempos são difíceis. E se a igreja do Senhor não andar coesa, qual o testemunho que nós vamos deixar? Baseado até na própria introdução, para sermos zelosos. Então, se somos regenerados, nós vamos amar, ainda de forma imperfeita, como o nosso pastor falou um período atrás, onde ele disse: diante da constatação desse amor imensurável de Deus por nós, como crentes em Jesus, devemos responder esse amor amando uns aos outros. O crente em Cristo é uma nova criatura, ainda lutando contra o pecado, mas não mais escravo do pecado. Por isso, o amor fraternal deve se manifestar em nós. Um amor ainda imperfeito, mas real. E essa será a principal evidência da presença real e visível de Deus conosco. Pastor Michael. Então essa será a evidência de que Deus está conosco. Portanto, irmãos, amai-vos ardentemente, que essa evidência possa florescer no nosso coração. Aí podemos, então, prosseguir. Será agora um pouco mais breve. Vamos para o versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Voltamos lá. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Separando a parte inicial, onde fala fostes, nos direciona a observar que há uma ação sobrenatural na formação do caráter do seu povo. Então, quando Pedro fala fostes,
para o povo, está mostrando que há uma obra por trás do esforço dele. Há uma obra sobrenatural por trás do esforço do povo. Assim, assegurando que tanto amar fraternalmente como permanecer com esse sentimento se dá em resposta à obra perfeita que nos regenerou. Olhando mais uma vez para o sangue precioso. Continuando o texto, então, fostes depois regenerados. Regenerados aqui aponta para nascidos de novo, como já vimos algumas vezes até aqui. Prosseguindo, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui traz a segurança de que a obra de Deus os acompanhará até os últimos dias. Porque eles devem perguntar, tá, eu vou amar, mas como que eu vou continuar amando? Né? Pedro fala, mediante a palavra, que é viva e é permanente. É ela que vai te fazer amar até os últimos dias. É ela que vai te capacitar, é ela que vai te ensinar, é ela que vai te moldar e te forjar, para que hoje tu consiga, então, amar, praticar o amor. E dentro disso, como que nós, participantes da natureza divina de Cristo, porque somos transformados por Ele, então Ele agiu em nós e hoje não somos mais povo que transita na terra, simplesmente somos povo eleito do Senhor, que vai habitar em outro lugar. Como que, participando disso tudo, o amor não seria um reflexo entre nós? Se de fato Deus é amor. Amar o amigo, amar o inimigo. Só é possível se nós termos fome e sede daquela semente que é plantada no nosso coração e vai germinando, no qual o Senhor vai dando o crescimento. E ela é incorruptível. Então nós somos nascidos com Ele, por intermédio da sua palavra. Assim como está em João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Há uma nítida transição de pensamento, transição de estilo de vida. E Pedro está mostrando para eles aqui, e logo mais nós vamos ver, que esse estilo de vida onde as contendas pertencem ao teu dia a dia não existem mais. Esse é um estilo que tu deve de fato abandonar e agora procurar mudar isso. Então é inevitável que quando eu amo o Senhor, eu venha conhecer o seu amor e expressar o seu amor. Então, ler a palavra, ouvir as pregações, fazer os devocionais, ouvir um bom louvor, isso tudo vai fazer com que nós possamos conhecer mais a Cristo. E isso tem que nos constranger, compreendendo a condição que estamos e o local que estamos mediante Cristo. Isso tem que nos constranger, a ponto então de olharmos para o nosso irmão quando ele errar e amarmos e abraçá-lo, estarmos com ele. Sendo assim, passamos para o versículo 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Separei algumas coisas aqui para nós analisarmos um pouco mais, que a palavra do Senhor permanece eternamente. Pedro se preocupa em salientar que a palavra proferida ali não é a palavra do homem apóstolo, não foram palavras dos homens profetas, mas foram sim palavras do Deus eterno, do Deus que permanece para sempre, do Deus que é eterno. Então, se esses conselhos são dados pelo Deus eterno, é porque os conselhos são eternos, é porque a ação é eterna. Então, isso de forma alguma vai falhar. Depois ali, ele fala também a palavra que vos foi evangelizada. Pedro separa qualquer possibilidade
Pedro separa qualquer possibilidade de que o ensinamento que ele estava passando fosse o ensinamento do qual ele queria conduzir de acordo com o que ele acha que é para esse grupo aqui que é diferente, especial. Então, não. Pedro está falando que a palavra que foi evangelizada é a palavra que é eterna, do Deus eterno, que o que ele fala é eterno e vai se cumprir. Então, quando ele traz a palavra que foi evangelizada, Pedro está querendo mostrar a veracidade dela mediante a palavra de Deus. Então, como a palavra é eterna, o mandamento do amor que nos foi exposto, ele não caduca, ele não caiu no esquecimento, ele não perdeu validade. E a compreensão daquele momento onde talvez houvessem algumas individualidades, Pedro fala, deixem de lado, isso não pertence mais a vocês. Agora vocês devem se amar, mediante o amor que vocês conheceram na cruz. Então, de fato, a palavra é eterna. E aí entramos no capítulo 2, no versículo 1. Nós poderíamos muito bem começar pelo versículo 2 e 3 e depois voltar para o 1. Mas no final a gente faz essa comparação. Vamos para o versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Aqui Pedro, mediante a palavra que dura eternamente, ele fala que a purificação do Espírito entre os irmãos vai trazer esse DNA que nós estamos conversando, essa nova identidade. Então, é esperado que os irmãos venham se despir dessas vestes. É esperado que vocês tirem essas vestes. É esperado que vocês não vivam mais com o que nós vamos ver agora. Que é a maldade. A maldade aqui retrata aquilo que pode agir contra os nossos irmãos, de má fé, que pode ferir o nosso irmão de certa forma. Tem o dolo, onde enganar mediante alguma fala também vai ferir o nosso irmão. E a fala naquele período era algo, até hoje nós temos esse ditado, né, dou a minha palavra. A fala naquele período realmente era algo muito importante, por isso também se é registrado, né, se confessares com a tua boca e tudo mais. Então a fala era muito importante. Então nós não podemos enganar com a fala. E o exemplo perfeito disso é Cristo, que toda a sua palavra dura eternamente. Depois as hipocrisias, que são comparadas também aqui com atitudes tradicionais dos fariseus, onde eram comparados, né, com sepulcros caiados, onde por dentro eles eram podres, mas por fora eles eram loucos, delindos, né? Depois vem a inveja, onde o desejo de ocupar a posição do outro toma o teu coração. Depois as maledicências, que é falar mal dos outros, calúnia e difamação. E dentro disso, dentro dessas pautas, Pedro está preocupado de fato com a fala, com a forma que nós falamos, lidamos e pensamos com o nosso irmão. E esse diz que me diz, né, que é o que nós falamos hoje, aponta que pode haver um impacto muito abrasador dentro da igreja. Um impacto onde as coisas podem ficar em desordem se nós não nos despojarmos dessas coisas. Por isso que isso tudo é listado, para que nós possamos estar atentos e não venhamos a falhar nesses tópicos aqui. Mas refletindo sobre aquilo que nós falamos ou deixamos de falar, eu quis trazer Tiago, capítulo 3, no versículo 6, onde fala assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então a língua é fogo, né? A língua tem a capacidade de colocar fogo no corpo.
E para isso nós precisamos ficar atentos, porque se há esses pontos de atenção, há a possibilidade de nós falharmos nisso também. E depois dessa lista, nós vamos para o versículo 2 e 3, aonde fala: desejai ardentemente como crianças, e já estamos chegando no fim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, desejai ardentemente. É um anseio com todo o nosso ser, de forma intensa, aonde o regenerado anseia conhecer o seu Senhor. E depois, crianças recém-nascidas, que é a continuação do versículo. Pedro traz essa parte para exemplificar o desejo ardente, um nível de desejo extremo. E a pergunta que eu faço é: como que as nossas crianças hoje reagem quando elas querem se amamentar? Então é esse desejo que Pedro pede que nós tenhamos quando se dá a pauta do crescimento. Depois, o genuíno leite espiritual é que nós viemos buscar aquele leite que não é contaminado. Mas para isso nós precisamos, de fato, do amadurecimento. E a criança, nesse ponto, se mostra mais madura, porque ela quer a amamentação, não quer nada que venha a suprir isso, ou outra coisa que possa camuflar isso. Não, ela quer a amamentação. Então nós aprendemos com a criança que nós devemos ser maduros, ter maturidade para procurar aquilo que de fato vai alimentar o nosso espírito, que é a verdade. Depois, o crescimento para a salvação, na continuidade do versículo, ele está atrelado a praticar o versículo 1. Então, o alimento espiritual genuíno reflete na forma que vivemos. E essas coisas, de fato, são listadas porque nós temos a tendência a executar, mas ao mesmo tempo nós temos a clareza de que Cristo, sendo nosso Deus, nos amando, por muitas vezes nós praticando aquelas coisas, ele fala que nós não pertencemos mais. Isso não é algo que traz mais conflito em nosso dia a dia. E aí depois vem o versículo 3, onde na versão que nós usamos ele é um pouquinho complicado, mas eu trouxe uma outra alternativa, onde fala: se é que já tendes a experiência. Aqui parece soar de forma distinta ao que se vem anunciando, mediante a certeza da regeneração, né? Se é que tendes a experiência. Mas eu fui ver na NVI e fala assim: agora que provaram que o Senhor é bom. Então se encaixa um pouco mais no que vem fluindo, agora que vocês passaram pela regeneração, agora que vocês conheceram Cristo, agora que vocês viram o valor do sangue de Cristo, né? O mínimo que eu espero de vocês é que vocês venham se despojar, é o que Pedro está falando. Ele espera que nós venhamos abandonar a prática dos itens anteriores. Matthew Henry fala o seguinte sobre o versículo 3. O apóstolo não expressa uma dúvida, mas afirma que esses bons cristãos tinham experimentado a bondade de Deus. E com base nisso, argumenta com eles: vocês precisam deixar de lado esses pecados desprezíveis. Mas e o que nós podemos ver sobre essas questões para o nosso dia a dia? Nós precisamos desejar ardentemente a palavra. E desejar ardentemente a palavra vai fazer com que nós venhamos ter um encontro com a verdade, e a verdade vai nos mostrar aquilo que nós vamos evitar em relação ao pecado com os nossos irmãos. O crescimento, então, em relação a isso, que é o crescimento que está buscando aqui no 2 e 3, é um crescimento de salvação, onde ele está muito bem atrelado com maturidade. Então, a maturidade vai fazer com que nós venhamos ver essas séries de coisas, sondar o nosso coração, ver se nós estamos falhando nisso,
E se porventura estamos deixando ser, não amando o nosso irmão, porque ele possivelmente também falhou conosco, e vai fazer com que nós venhamos amar como Cristo amou. E aí, mediante isso, o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a palavra de Deus tem a vida, dá a vida e sustenta a vida. É preciso ansiar pela palavra de Deus como recém-nascidos famintos. Então é importante, para que nós não venhamos falhar dessa forma, ansiar pela palavra. Precisamos ansiar por ela diariamente, como toda e qualquer refeição. Como uma criança deseja a cada mais ou menos 2h30, 3 horas a sua refeição ardentemente, nós precisamos desejar ardentemente a refeição do Senhor, que é o seu banquete registrado aqui na palavra. Só que isso está apontando que é diferente de nós cumprirmos ritos. Deus está falando assim: deseje ardentemente, coloque o teu coração em querer aprender mais de mim, e não simplesmente cumpra os seus 5 minutos de oração, 10 minutos de leitura, e depois de noite mais alguma coisa semelhante a isso, e eu cumpri os meus objetivos. Não, ele está falando, faça isso, pode fazer, mas faça com o teu coração ardente, em conhecer mais de mim, e conhecer mais do que eu tenho para falar, e conhecer mais do que eu vou fazer em ti, e principalmente aquilo que tu tem feito, que não me agrada. Então, Deus deixou a sua palavra, e eu peço para os irmãos abrirem em João, capítulo 17, e agora sim é a última referência. Deus deixou a sua palavra para nós termos sustentação no mundo, então, né? Fortalecidos, amadurecidos, em crescimento, para no fim das contas, que nós possamos glorificar a Ele. E aí João, capítulo 17, versículo 14 a 19, fala o seguinte: eu lhes tenho dado da tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje nós vamos aqui orar, pedir: Senhor, santifica a tua palavra na verdade, que eu possa crescer, que eu venha suportar, que eu venha dar testemunho e tal. Mas o detalhe dessa oração, desse pedido aqui, é a oração de Cristo. É Cristo falando: sustenta eles na verdade. Dá crescimento para eles mediante a verdade. E isso é o que Pedro está falando. Agora regenerados, portanto, agora transformados, portanto, agora que compreenderam todo esse processo, né? Tirem essas vestes das quais vocês não amam os irmãos. Vestes das quais tem a marca da qual vocês demonstram maldades em relação aos irmãos. Tirem essas vestes. E aí, então, por fim, nós podemos fazer um paralelo do versículo 2 e 3, e depois relembrando o versículo 1, onde o nosso desejo ardente pelo genuíno leite espiritual nos dará maturidade para crescimento na nossa salvação. Então, nosso desejo ardente pela verdade vai nos dar crescimento na salvação. Assim, então, finalmente, nós vamos estar munidos, vamos estar armados para combater o versículo 1, que é: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Irmãos, que a gente possa hoje atentar a essas coisas, ficarmos atentos, porque nós somos capazes de agir assim. Que a gente não venha hoje pensar que a palavra que nós vimos, que esses textos aqui, são muito bons para um irmão que não veio no culto. Que esses textos são muito bons para nós. Amém?
Vamos orar então para nós finalizarmos. Senhor amado, nós te pedimos hoje, Pai, que a obra da Tua cruz, Pai, seja tão grande em nosso coração, tão grande em nossos olhos, que nós possamos evidenciar o Teu amor, Pai, amando uns aos outros. Te pedimos, Pai, que nós não venhamos falhar com os nossos irmãos, Pai. E se porventura estivermos falhando em algo que nós não estamos percebendo, convence, Pai, o nosso coração a mudar para a Tua glória, para glorificar o Senhor, assim como Cristo falou, santifica-os na verdade. Queremos crescer em maturidade, Pai, buscando a Tua palavra, sabendo que só vamos conseguir empregar o verdadeiro amor, nos aproximando do Teu texto, nos aproximando daquilo que o Senhor falou para nós. E também, assim como Pedro experimentou o amor quando ele negou e o Senhor o recebeu depois, como nós experimentamos o Teu amor quando o Senhor olha para nós e nós nos encontramos de forma podre, Pai, que nós possamos compreender essa grandeza e também venhamos a amar o nosso irmão, que às vezes possui algumas diferenças ou também falha conosco. Nos dê capacidade para perdoar, Pai. É assim que nós oramos hoje. Amém.